Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Maurício, eu sou professor de História. Hoje vamos trabalhar um pouco sobre o Brasil colonial. Vamos tentar relembrar um pouco alguns aspectos relacionados ao período pré-colonial e colonial. Primeiramente, só para relembrar, existem três grandes momentos da história do Brasil: período colonial, período imperial e período republicano. No período colonial, existe um breve momento de aproximadamente 30 anos, ou seja, 1500 a 1530, foi chamado de pré-colonial. Significa dizer que portugueses não se interessam de imediato pela colonização das terras do Brasil. O território brasileiro ficou em segundo plano. Os motivos para isso é porque a coroa portuguesa, tinha grandes lucros com o comércio das Índias, comércio com as especiarias. No entanto, houveram algumas expedições que vieram no litoral brasileiro, expedições exploratórias, expedições guarda-costas, e nesse contexto eles acabam encontrando e explorando o pau-brasil. Pau-brasil era muito buscado para a fabricação de tinta para tecidos. Sabemos também que a exploração do Brasil, a exploração do pau-brasil, ela ocorria com o uso da mão de obra indígena. Só que era mão de obra por escambo, não era escravo. É uma espécie de troca dos serviços indígenas por quinquilharias, objetos de não muito valor. Pode ser miçangas, pode ser alguns objetos como facas e espelhos. Nesse momento, os portugueses instalam uma estrutura física chamada de feitoria. É nessas feitorias que os indígenas depositavam esses toletes de madeira até a chegada das embarcações e aí então enviados para a Europa. Passado esse primeiro momento, chamado de pré-colonial, inicia uma intenção dos portugueses em lucrar com as terras brasileiras. E aí, então, eles criam sistemas administrativos. Dois sistemas administrativos: capitanias hereditárias e governo geral. Capitanias hereditárias foi quando a coroa divide as terras em lotes, entregue a nobres portugueses. Não foi muito efetiva. Ela acabou fracassando. Um dos motivos é que esses nobres, chamados de donatários, não desenvolvem atividades econômicas, muitos nem vêm para o território brasileiro. E aqueles que vêm são atacados por grupos indígenas. Logo, então, o governo estabeleceu o chamado governo geral. É quando, de fato, a coroa portuguesa centraliza a administração das terras do Brasil. Nesse contexto da exploração das terras, eles instituem o pacto colonial, exclusivo colonial. É uma das características da economia mercantilista. Dentro desse desenvolvimento dos interesses portugueses, eles estabelecem o chamado sistema de produção plantation. Plantation é uma estrutura caracterizada pela monocultura, quer dizer, incentivar apenas uma atividade econômica, mão de obra escrava, latifúndio e com o interesse de exportar alguma atividade que tem que ser aceita principalmente na Europa. Logo, uma das primeiras atividades econômicas será justamente a produção de açúcar. O açúcar ele é caracterizado pela seguinte situação: é muito bem aceito na Europa, permite o povoamento porque exige uma grande quantidade de mão de obra, portugueses têm experiência na produção, o solo na faixa litorânea do Nordeste é fértil e tem a participação dos holandeses como financiadores principalmente das tecnologias. Um exemplo, o engenho, em especial essa estrutura do engenho chamado de moenda. Ali então houve o financiamento de holandeses. O engenho, além da moenda, compreende todo um complexo: os canaviais, a roça, caldeira, casa de purgar, galpões, o símbolo do Brasil colonial que se chama Casa Grande,
senzala, onde colocados escravos. Outra atividade econômica que se destaca nesse período colonial é a mineração. A mineração ela se destacou especialmente com a ação dos chamados bandeirantes, que vão acabar encontrando grandes jazidas no interior do Brasil. E aí, consequentemente, muda toda a estrutura pensada pelos portugueses, tanto econômica, política, administrativa, social e até mesmo cultural. As principais características da mineração. O ouro encontrado é o chamado ouro de aluvião, especialmente na parte superficial da terra, às margens de rios. A técnica de extração desse tipo de ouro é rudimentar e, por consequência, baixa produtividade e esgotamento muito rápido, porque precisa buscar outros territórios para encontrar o ouro. Uma das mudanças foi a administração das minas, isto é, um órgão administrativo que dividia as terras entregue aos mineradores. É também um órgão que fiscaliza a atividade mineradora e cobra os impostos. Entre os impostos mais importantes, destaca-se o quinto, captação, finta e derrama. O quinto é literalmente uma parte de 5, ou seja, 20% de todo o ouro extraído por minerador tem que ser entregue à coroa portuguesa. Captação compreende dizer aqueles mineradores que possuíam uma grande quantidade de escravos. Logo, eles deveriam pagar também 16 gramas de ouro por ano por escravo. A finta é um imposto presumido. Variava de acordo com a cidade mineradora. Poderia ser 30 ou 100 arrobas de ouro. A derrama é a cobrança dos impostos atrasados. É quando há a ação do exército português sobre os mineradores. Invasão, confisco de bens, enfim, a derrama houve grandes problemas para os colonizadores. Outras mudanças importantes com a mineração foi justamente o aumento populacional. Houve também significativo aumento da mão de obra escrava africana, desenvolvimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, tropeiros, monções, mascates. As monções eram aquelas expedições fluviais que abasteciam as áreas mineradoras. Mascates são os chamados comerciantes itinerantes. Com relação à sociedade, a escravidão é a principal característica. Em especial, a violência da escravidão. Os escravos eram submetidos a todos os tipos de trabalho, desde atividades agrícolas, atividades na mineração, atividades domésticas e atividades nos centros das cidades, os chamados negros de ganhos, é uma das atividades especializadas, onde existe aquele escravo com conhecimento que é utilizado para vender os produtos nas áreas centrais das cidades. Outras características que definem a sociedade colonial, ela foi estratificada, rural, patriarcal e aristocrática. Ou seja, havia pouca mobilidade social, exceto nas áreas mineradoras, onde era possível uma mobilidade, uma ascensão social. A grande maioria da população vivia no campo, em especial nas regiões de engenho. Patriarcal é justamente aquela ideia do predomínio da autoridade e do prestígio social na figura masculina. Aristocrática porque justamente o poder estava centrado nas mãos de uma pequena camada da sociedade. Pessoal, essas foram algumas das características, alguns tópicos relacionados ao período colonial. Teremos mais ainda outras informações. Até lá então, um abraço